Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Salmo 32, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. O salmo de hoje expressa a gratidão e a alegria de um povo que se reconhece escolhido e protegido por Deus. E que possamos nos sentir gratos e alegres por termos sido escolhidos e protegidos por Deus na salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. No contexto cultural do Antigo Testamento, Israel é o povo eleito de Deus, escolhido para ser uma nação santa e portadora da revelação divina. E nós hoje somos chamados a sermos esse povo santo e portadores da revelação divina. E esse conceito de eleição é central para a identidade de Israel como povo de Deus. E ainda hoje é essencial para a nossa identidade enquanto povo de Deus. Que sejamos santos igual o Pai é santo. Que possamos agir na santidade de Jesus Cristo que vai de encontro com as pessoas, sempre na comunhão com o Espírito Santo que transforma e verdadeiramente converte os nossos corações. Então, ser parte do povo escolhido de Deus, em um mundo marcado por divisões e incertezas, é ter a convicção de sermos amados e escolhidos por Deus. E isso nos traz consolo, propósito e direção, e que possamos vivenciar a salvação dia após dia. Na primeira leitura de hoje, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 1 ao 9, Paulo está abordando a divisão e a imaturidade espiritual que existia na igreja de Corinto. Vocês irão perceber que essa semana a primeira leitura está se referindo à carta ao Coríntios exatamente nessa questão de identidade. Ele começa dizendo que não pode falar aos coríntios como pessoas espirituais, mas como crianças em Cristo, indicando que eles ainda estavam espiritualmente imaturos. E Paulo os alimentou com leite, ou seja, ensinamentos básicos, pois eles ainda não estavam prontos para o alimento sólido. E Paulo destaca que a evidência dessa imaturidade está na inveja e na discórdia entre eles, especificadamente na forma como alguns coríntios estavam se identificando com diferentes líderes da igreja, dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Paulo rejeita essa divisão, afirmando que tanto ele quanto Apolo são servos de Deus, cada um com uma função específica na obra de Deus. No final da conta, o que importa, conforme está lá no versículo 7? Quem é importante é aquele que faz crescer. 2 pontos. Deus. O importante é fazer o Deus verdadeiro crescer. O Deus da vida, o Deus justo, o da misericórdia. E não ficar causando divisões simplesmente por questões ideológicas. Esse não é o sentido de caminhar em comunidade. E certamente essa passagem nos convida a refletir sobre essa própria maturidade espiritual e a maneira como vemos os líderes religiosos. Pode ser que tenhamos nossas preferências por certas pessoas, mas olhemos para o principal. A mensagem, a caminhada enquanto comunidade, entendendo de que a passagem de hoje nos chama a trabalhar juntos como cooperadores de Deus, reconhecendo que cada pessoa tem um papel a desempenhar na construção do reino de Deus. Não podemos ficar simplesmente com um olhar seletivo, evidenciando tão somente coisas que nós não gostamos. Pode ser que muito daquilo que nós nos gostamos não faça sentido, é uma opinião simplesmente nossa, e muitas vezes até as nossas opiniões e formas de pensar precisam ser
convertidas. E no Evangelho de hoje, em Lucas 4, dos versículos 38 ao 44, Jesus cura a sogra de Simão, Pedro, e muitos outros enfermos em Cafarnaum. E o trecho começa com Jesus saindo da sinagoga e indo à casa de Simão. Ou seja, a vida do cristão ou a vida religiosa não fica presa tão simplesmente ao templo. Ela se dá na manifestação do dia a dia. E na casa de Simão, onde a sogra de Simão estava com uma febre alta, conforme o versículo 38. Jesus repreende a febre e ela é curada imediatamente, levantando-se para servir a todos. O texto especifica que Jesus repreende a febre. Assim como o evangelho de ontem, aqui aponta para a autoridade de Jesus sobre o plano espiritual. Ele é o Senhor de todas as coisas, é o Senhor da vida. Jamais Deus vai provocar a doença. Sendo assim, ele dá testemunho de que ele é a vida e ele tem ordem sobre as coisas, e tal ordem é para resgatar e transformar a vida do ser humano. E essa passagem reflete a missão de Jesus como curador e pregador do reino de Deus. A cura da sogra de Simão Pedro demonstra o poder de Jesus sobre doenças físicas. E a cura dos doentes ao pôr do sol indica o respeito pelos costumes judaicos, já que o pôr do sol marcava o fim do sábado, permitindo que as pessoas carregassem os enfermos até Jesus. Então vejamos, Jesus respeita para transformar. Nós não podemos simplesmente achar que certos costumes vão trazer respeito pelo fato de uma ideologia que não liberta. Aquilo que liberta é sempre a centralidade do serviço e o serviço pelo amor e para a transformação. A determinação de Jesus em continuar sua missão, mesmo diante das multidões que queriam retê-lo, nos desafia a refletir sobre nossa própria missão como seguidores de Cristo. Pode ser que no nosso dia a dia não tenhamos multidões que nos queira reter. Geralmente no nosso dia a dia, nós vamos ter as problemáticas da existência, da caminhada, os desafios do próprio cotidiano que podem tentar nos reter, mas que possamos permanecer na esperança e perseverança do discipulado de Jesus Cristo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.